a Deep Web e o direito à informação, a necessidade da defesa dos direitos fundamentais e direitos humanos. Meu nome é Paulo Santana, eu sou professor do curso de pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade Federal da Paraíba, Brasil. Esse trabalho tem coautoria Alan Jones e Andressa Silva, mestre pela pós-graduação em Ciência Jurídica da própria universidade. Atualmente, o mundo vivencia um processo de transformação nas relações sociais, protagonizadas pelos avanços tecnológicos em todo o mundo, favorecendo o desenvolvimento em processo de globalização, o que se deu inicialmente por razões mercadológicas, ou seja, econômicas sobretudo, mas com reflexos diretos sobre outros âmbitos, tais como desenvolvimento humano e social. Por consequente, não se pode escurecer a contribuição da evolução dos campos da tecnologia, da informação e comunicação, sobretudo ao romper as fronteiras dos estados e aproximar sociedades, culturas e economias distintas. Notadamente, as distâncias vêm sendo minimizadas, as informações não transportadas em frações de segundo, ligado à potencialização do conhecimento humano, pois as pesquisas que outrora tinham uma publicação restrita, por vezes expressas em alguns livros, agora ganham maior publicidade, notoriedade, favorecendo a difusão em massa e constante de informações, acarretando um desenvolvimento científico. Tais avanços têm requerido o direito, da ciência do direito, um constante processo de adaptação. Verdadeiramente, deve haver um esforço contínuo para acompanhar a evolução técnico-científica, uma vez que o mesmo é constantemente chamado a intervir em questionamentos sobre a validade, legitimidade e viabilidade de tais conhecimentos para a vida prática humana. Dentre estes, algumas questões parecem ser fundamentais, como temas ligados ao aborto, eutanásia, clonagem, entre outras matérias. Constante que tais indagações, notadamente, levam a legisladores e magistrados à busca da resolução desses conflitos. Em boa parte das vezes, ocasionam posicionamentos discordantes, de tal sorte que o exercício exegético da legislação não se mostra verdadeiramente adequada para fundamentar tais pontos e tais discussões, porque, na maioria das vezes, envolve o choque de bens considerados igualmente importante dentro da seara em análise. Estas temáticas, sobretudo as incorporadas ao avanço de discussões do direito e da bioética, existe uma ampliação de pensamentos teóricos do direito, capazes de atentar não apenas aos preceitos normativos, mas também considerar o aspecto axiológico como responsável por dar substância à letra fria da lei, retratando assim os interesses sociais segundo uma realidade espacial e temporal específica, numa perspectiva essencialmente atenta aos direitos humanos. Ciente destas circunstâncias, o presente trabalho trata da relação entre a tecnologia da informação, a ética, a bioética e o direito, tornando corpo de observação a parcela espaço intitulada de Deep Web. Para tanto, tem o escopo de abordar duas questões fundamentais. A primeira é a relação que as informações produzidas pela Deep Web têm como a bioética e o direito, ou seja, parte da verificação da utilização deste espaço cibernético para a exploração de temáticas conexas a estes dois campos de análise, sobretudo marcada pela utilização da internet para a divulgação de violação de direitos e da ética por vários pontos, principalmente o cometimento de delitos. No segundo momento, vislumbra-se a necessidade de compreender o direito à informação de modo a considerar
como elemento que deve ser essencialmente dotado de uma matriz ética e também comprometida com a defesa dos direitos fundamentais e a garantia e promoção dos direitos humanos, a fim de torná-lo o ponto de partida como nortear o uso adequado da internet. Metodologicamente, esse trabalho se utiliza de uma pesquisa bibliográfica para a compreensão de funcionalidade da Deep Web e fixação da relação entre os conceitos do campo informático, jurídico e ético. Outro sim, faz uma análise da utilização desta parcela do cyberespaço, partindo de uma verificação que tem como ponto central das atenções as práticas e os valores amplamente disseminados neste ambiente, os tipos de informações acessíveis pelo usuário e tais questões como afetam a ética, a bioética, o biodireito e o próprio direito em si. No segundo momento, verifica quais os instrumentos jurídicos nacionais que estão aptos a tratar a disseminação das informações no ambiente da Deep Web, sobretudo quando for constatada a exploração de conteúdo próprio ou propício à instigação e divulgação de práticas de violações e preceitos éticos jurídicos. Ainda assim, esse trabalho tem a preocupação de abordar como o mundo tem olhado para tal questão, especificamente busca observar como o Fórum de Governança da Internet tem considerado o uso da informação nesse espaço cibernético. A partir de então, tenta-se descrever sumariamente uma formulação do direito à informação, norteada pela liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, compromissada com preceitos éticos, bioéticos, jurídicos, necessariamente comprometido com o recurso adequado à promoção e à difusão dos direitos humanos. Afinal de contas, o que vem a ser a Deep Web? Os avanços tecnológicos têm propiciado a ligação direta entre diversas partes do mundo por intermédio de apenas um clique. Certamente, a revolução informática, marcada pela criação e disseminação da internet, tem estreitado as pessoas, sobretudo no mundo globalizado. Atualmente, há uma grande quantidade de informações em circulação com valor incalculável sob o ponto de vista comercial, mas também que podem ser traduzidos como importante fonte de poder, não apenas no âmbito econômico, mas sobretudo político, entre outros pontos. Por consequente, este espaço tem sido alvo de vigilância dos próprios governos, não apenas para controle sobre o conteúdo e a prática do seu público interno, mas também para espionagem de outros estados, apesar da sua aparência e aparente expressão de liberdade. Acontece que todo o conteúdo que está facilmente à disposição dos usuários comuns é apenas uma pequena parcela do que dispõe o espaço existente entre partes que têm o maior peso no tocante ao conteúdo facilmente acessível, por não estar tão facilmente ao alcance de outros olhares. Justamente porque muitos sites não estão indexados aos buscadores comuns que nós utilizamos, seja o Google, Yahoo, o Bing, entre outros. Razões pelas quais tal parcela da internet é considerada invisível, o que costumamos chamar Deep Web. Diante desta preocupação, o direito à informação na internet, que é esta defesa dos direitos humanos fundamentais e direitos humanos, vislumbra até certo ponto que o controle deste conteúdo que circula na internet necessita ser realizado à luz de concepções éticas e jurídicas e que detenha a dignidade da pessoa humana como elemento basilar, o que é possibilitado por intermédio da garantia e promoção dos direitos humanos.
Observa-se que o direito à informação é assegurado na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, ou dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, que expressa que todo ser humano tem o direito à liberdade, à opinião e expressão, que este direito inclui não somente a liberdade, sem interferência, ter opiniões e procurar receber, transmitir ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Tais disposições jurídicas estão salvaguardadas também nos dispositivos constitucionais brasileiros, não somente na Constituição, mas também nas legislações infraconstitucionais. Diante de todo o disposto, percebemos que, mesmo assim, não se pode obscurecer a necessidade de esforços contínuos para a criação de mecanismos capazes de investigar e combater a utilização do meio cibernético para a prática de delitos e outros fins eticamente reprováveis, mas sem perder de vista a concepção de importante imagem da liberdade, da garantia do acesso à informação e da utilização para a promoção dos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Certamente, tal condição encontra em dois óbices. O primeiro, de cunho técnico, relativo a e ainda precária existência de recursos tecnológicos capazes de dar segurança ao ambiente no sentido amplo, a proteção contra ataques de hackers, não exposição dos dados confidenciais e de conteúdos eticamente inapropriedade, sua não instrumentalização para práticas ilícitas. E, segundo cunho teórico, a necessidade de interpor limites e neutralidades na rede, uma vez que esta não pode ser utilizada como um meio para práticas de delitos, sobretudo a exposição de conteúdos que afetam a dignidade humana, justamente como elemento basilar para as relações sociais harmônicas. Com isso, nós terminamos a apresentação do presente trabalho. Muito obrigado.